A gente muda o jazz agora neste exato momento, o senhor Jacques Machado. Bom dia, nosso produtor. Olá, Potter, PG e Mário, os nossos Jacques. ouvintes, muito bom dia. Estamos com uma convidada ilustre hoje aqui no nosso estúdio. A atriz Mariana Xavier está conosco aqui. Seja muito bem-vinda ao Timeline. Obrigada pela receptividade. Falei que eu não estou com a minha energia plena, como costuma ser, mas eu tenho certeza que sairei daqui melhor do que entrei. Mariana, esse tenho programa aqui certeza. tem uma potência de ser um divã. Então, se tu quiser botar pra fora todas as suas Ótimo. agruras, Que bom a saber. gente conversa, a audiência adora isso, assim, sabe? Ótimo, Enfim. acho maravilhoso. Eu sou essa pessoa, né? Eu sou essa pessoa que constantemente sai desse lugar da celebridade intocável, que acorda de cílios postiços e que está sempre muito feliz, e eu falo as verdades do ser humano, assim. Eu acho que é justamente isso que me conecta tanto com o meu público, né? E a peça é sobre isso também. Né? Tu estás com problemas pessoais, que nós não vamos falar no ar aqui só se tu quiser, que toda a humanidade passa em algum momento, certo? Sim. Né? Às vezes o tempo é bom pra curar e tudo mais. O palco é bom pra curar? Muito. Assim, claro Porque que nós dá um... três aqui não temos o palco pra curar esse tipo de problema. Entende? Esse espetáculo em especial, ele é muito curativo. E por isso que eu tô tirando forças do além pra fazê-lo, porque é isso, ele se conecta de uma maneira muito bonita, assim, com o público. A gente já fez 15 cidades, né? E a gente recebe mensagens, assim, lindíssimas das pessoas falando como se sentiram acolhidas, como saíram do teatro se sentindo mais leves, né, mais abraçadas e tal. E eu costumo dizer no começo do espetáculo que o objetivo dessa peça é que a gente saia do teatro melhor do que a gente entrou. E isso costuma funcionar tanto para quem está me assistindo quanto para mim. Em vários momentos eu entrei para fazer o espetáculo não estando tão bem, passando por momentos difíceis que todo mundo passa, não é mesmo? E saí de lá me sentindo melhor, e eu espero que aconteça isso hoje, pelo Vai amor de acontecer. Deus. Aliás, eu só quero dizer o nome do espetáculo. Eu ia dizer também, aham. Então, antes do ano que vem, né? É teu primeiro espetáculo solo, né, Mariana? E tá em cartaz amanhã, sábado e domingo. Hoje, Hoje? amanhã e domingo. Gente, desculpa, Hoje é eu achei sexta. que hoje é sexta, dia 3. Graças a Deus, hoje é sexta. Sextou. Hoje, amanhã e domingo no Teatro São Pedro, Na aqui em Porto reabertura Alegre. do São Pedro. Olha isso, gente. Vê se eu não tenho que dar meu jeito de fazer. Eu tenho que dar meu Responsabilidade. jeito. O sagrado É nosso a tua aqui do primeira Rio Grande do vez Sul. no São Pedro? Eu estive no São Pedro como espectadora muitos anos atrás, acho que para lá de 20 anos atrás, quando eu fui ver o Beijo no Asfalto, que estava aqui. E como atriz eu nunca estive lá, e eu tô honradíssima, imagina, de abrir a temporada, né? Aliás, eu tô muito chique, porque ano passado a nossa turnê começou pelo Teatro Amazonas, que é uma coisa Belíssimo. deslumbrante também. E 2023 a gente está começando pelo Teatro São Pedro. Então, assim, eu estou realmente acreditando que a energia do Teatro São Pedro e a energia do público gaúcho vai me fazer sair desse teatro hoje muito melhor do que eu cheguei aqui em Porto Alegre Mariana, ontem. conta um pouquinho sobre... Eu achei a premissa do espetáculo muito legal, eu não assisti ainda, que é uma psicóloga, perdão, ao contrário, é uma faxineira que assume um papel de psicóloga no dia 1º do ano, ali, ou no dia 31, virada. na virada do ano, e as pessoas ficam ligando desesperadas e elas ficam dando conselhos. A peça se passa na noite de Réveillon, na Central de Apoio aos Desesperados. Eu estarei ligando para lá hoje, com certeza. A Central de Apoio aos Desesperados é uma espécie de CVV, né? É o nosso CVV lúdico, o nosso CVV da ficção. O CVV é o Centro de Valorização pela Vida, que Isso. são aqueles grupos de apoio que alguém sempre liga quando tá precisando de uma ajuda. O CVV é um serviço voluntário que Isso existe aí. no Brasil inteiro, né? É 188 o número. É um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio, né? Muita gente acha que é só para quem tá pensando em se matar, mas não. É um serviço de toda espécie de apoio emocional, né? As pessoas andam muito solitárias, assim. Inclusive, quando eu estava fazendo a preparação da peça, eu tive uma consultoria, digamos assim, de um voluntário do CVV. E ele falou, Mariana, às vezes a pessoa quer contar uma coisa boa e ela não tem com quem compartilhar. Olha só. O nível de solidão que a gente está vivendo nesse mundo de redes sociais, de milhares de amigos e na prática nenhum, é um negócio muito louco, né? Então, assim, a nossa peça é uma homenagem, digamos assim, ao trabalho belíssimo que o CVV faz, só que, óbvio, a gente trata isso com humor e tal. Então, é noite de Réveillon.
São 7 personagens, né? Eu falo que é um crossfit teatral. Só que nós temos uma protagonista, que é a Jesuíte. Ela, através do olhar dela, principalmente, que a gente conta essa história de como essas mulheres se conectam através do CAD, da Central de Apoio aos Desesperados. A Jesuíte é a faxineira da Central de Apoio aos Desesperados e ela tá ali tentando terminar o serviço dela para poder passar a virada com a família. Sabe aquela pessoa que tá no trabalho, mas tá no telefone para saber se a cidra tá no gelo, se a mesa já tá posta, se as crianças tomaram banho, aquelas coisas. Só que a psicóloga que deveria ficar de plantão naquela noite, ela não aparece para trabalhar. E aí a Jesuíte, que não foi preparada profissionalmente para essa função, mas tem toda aquela sabedoria do cotidiano, ela é quem vai atender as ligações desses desesperados e mostrar para essas pessoas que vale a pena viver e que ainda dá para ser feliz antes do ano que vem. Olha só. Tem um convidado nosso aqui, contumaz, chamado Rossandro Clinton. Ele já participou várias vezes aqui, né? Ele é um psicólogo, né? Ele é Enfim, muito né? bom. E quando a gente tá desesperado, a gente chama ele. O Rossandro... Né? Ou porque, eu já falei isso pra ele, ou quando caiu uma pauta nossa, ou porque a gente realmente está desesperado e precisamos ouvi-lo. E ele é uma espécie de consultor terapêutico do texto inteiro? Como é que é? Ele... Bom, porque essa peça ia estrear em 2020, né? Tem todo esse rolê ainda. Eu quebrei a perna 6 dias antes da estreia. Aí fiquei 50... Literalmente Bom, tu quebrou levou, a perna. então, tu Exatamente. levou. Hoje em dia, quando alguém fala quebre a perna, eu falo, não, pelo amor de Deus, que eu já quebrei. Porque, pra quem não sabe, né, é uma frase que se usa sempre que vai começar um espetáculo, né? Quebra a perna, né? Que é boa sorte. Só que a Mariana No meu quebrou caso, a quebrei perna mesmo. Mas aí, então, a gente começou a ensaiar essa peça em 2019. E aí, na época, ali no meio dos ensaios, teve um dia que a gente teve uma palestra exclusiva do Rossandro pra gente, falando sobre ansiedade, falando sobre depressão, falando sobre prevenção do suicídio. Então, ele deu uma bela de uma consultoria. Porque, cara, a gente escolheu uma missão muito delicada, né? Que é usar o humor pra falar de um assunto muito sério. Que geralmente é a melhor arma pra qualquer assunto. Né? Eu sempre acho. Eu falo que a comédia é uma... Eu acredito na comédia muito mais do que como entretenimento, assim. Eu acho que ela é uma ferramenta Certamente. muito poderosa de gerar identificação, de fazer crítica, de provocar De reflexão. botar o dedo na ferida, né? Tem alguns grandes stand-uppers, né? E acho que os americanos são muito mestres nisso, assim. Que eu acho que eles tocam alguns assuntos bem difíceis pra nós, que a gente não tá pronto ainda. Nossa. E eles pegam, tipo assim, vou pegar um muito polêmico. Dave Chappelle. É. Ele pega um assunto e começa a triturar ele. E coisas que aqui acho que não funcionariam. Não funcionariam. inclusive, Não é. funcionariam. É muito E aí ele te mostra um polêmico. pouco da tua hipocrisia, da hipocrisia dele, da sociedade, que ele pode estar errado, que ele pode estar certo. E ele faz isso com humor. Tanto que eu tenho medo de contar o espetáculo dele. Sim, porque tem Porque todo... você não vai ter o tom que ele tem. que são 12 minutos preparando aquilo, enfim, né? Que hipocrisia da sociedade as 7 mulheres tocam. Ai! Bom, tem uma personagem especial que é a Maria de Lourdes, que ela é uma socialite falida. O marido foi pego num esquema de corrupção, os bens estão bloqueados e ela simplesmente não consegue conceber a ideia de viver sem ser com aqueles privilégios todos, né? Então, ela vai falar das grandes dificuldades que ela passa na vida, umas coisas que a gente vê por aí bastante, né? Assim, do povo bem Grandes dificuldades desconectado. É o que algumas pessoas chamam de white people problem. Exatamente, white people problems total. Bem isso, tipo, ai, não sabe a dificuldade que estamos passando. O que foi, meu bem? O champanhe está no alto da adega. Sabe assim, é o grande problema dela, mas ainda tem champanhe. O teu espetáculo tem uma direção de luxo, né? Tem 2 nomes, né? Um, talvez mais conhecido do público por, enfim, participar de novelas e tudo mais, né? Mas tem Lázaro Ramos na direção e também Ana Paula Bouzas. Como é que é essa relação com os diretores? Ai, nossa, é uma dupla baiana maravilhosa, né? A Ana, muitas pessoas conhecem, mas talvez não pelo nome, assim, mas ela é uma parceira de longa data do Lázaro, né? Eles trabalham juntos há muitos e muitos anos, assim. A Ana Paula é bailarina, atriz, ela é, nossa, sensacional, assim. E Lázaro é sem palavras, né? Tipo, quem não gosta de Lázaro, a gente desconfia do caráter da pessoa, assim. E foi uma dupla muito interessante, assim, porque pelo fato de os dois serem atores e excelentes atores, eles podiam me ajudar muito com as ferramentas que eles mesmos usam, né, para atingir determinados
locais, assim, da interpretação e facilitava essa comunicação, né? E são duas pessoas com uma visão de mundo muito parecida com a minha, e que entenderam o cuidado que a gente precisava ter para encontrar o tom de fazer piada com tudo que a gente faz, sem que isso ferisse as pessoas, né? Isso é bem importante. Porque é isso, assim, você vai falar de saúde emocional, você vai falar de pessoas à beira de um ataque de nervos, pessoas pensando em tirar a própria vida. É um assunto seríssimo. Suicídio virou caso de saúde pública já há alguns anos. Então, há que se ter muita responsabilidade na abordagem desse tema, né? Então, foi um ajuste muito A gente começa a entender fino. o começo da entrevista. Que a gente perguntou se o palco curava, e aí tu falou que muitas pessoas chegam depois do espetáculo falando coisas pra ti. Então, certamente tu já deve ter ouvido coisas de desistência do ato final depois de ver a tua peça. Agora, no Rio, a última cidade que a gente fez foi o Rio, né? Teve um dia que chegou um recado pra mim. O diretor do teatro veio falar: Mariana, teve uma senhorinha que saiu daqui aos prantos e pediu para te dar um abraço e agradecer porque ela disse que você salvou a vida dela hoje. Olha só. E ela foi tão querida que ela nem foi te dar um abraço, ela pediu pra te mandar um abraço. Porque eu já tava um pouco assim nesse estado do que eu tô agora, e assim, a peça é muito esgotante, assim, fisicamente. Por isso que eu tô tão apavorada, né? Porque saindo de Covid, com questões emocionais, crise de ansiedade, meu Deus, como é que eu vou dar conta de fazer essa peça Mas só tem hoje, amanhã, depois da manhã. Fica, relaxa. só. Tranquilão. E é no São Pedro, que nem tem muita responsabilidade também, assim. Então, exatamente. enfim, Tá as bem 3 sessões suave, lotarão, bem então suave. não precisa ficar nervosa. Não precisa nervosa. Mas Jax, desculpa. Isso, pode fazer a pergunta, Jax. Um homem do teatro. E aí, Jax? Então, eu ouvindo o papo de vocês aqui, eu sou suspeito para falar porque eu acabei escrevendo um espetáculo que eu acho que passa por um pouco de processo de cura, de uma certa forma também, que para Mari saber, já estou íntimo, Mari, puxando a intimidade. Que chama Sobrevida, que fala sobre o diagnóstico de HIV e como se trata a partir disso. E aí a gente falando sobre esse potencial de cura da arte, do espetáculo e também te ouvindo falar sobre especificamente a dramaturgia, né, do teu espetáculo, eu te pergunto, e lembrando, parafraseando um pouco o nosso saudoso querido Paulo Gustavo, de que rir é um ato de resistência, que momentos de cura, porque assim, as pessoas às vezes talvez te conheçam pelo filme do Paulo, pelos filmes ou pela televisão, mas tu tens uma carreira de teatro já de bastante tempo. Que momentos da tua vida, assim, de palco já te fizeram, a arte já te fez passar por essa cura, por esses momentos de resistência? Nossa. Eu falo isso, inclusive, no começo do espetáculo, né? Que a maioria das pessoas me conhece do cinema, da TV, mas que é do palco que eu venho. Eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade, né? Então, é um lugar realmente muito sagrado para mim, muito especial, e que eu falo que continuar fazendo teatro hoje é uma escolha política, uma escolha ideológica, uma escolha de regar as minhas raízes para que elas continuem fortes, sabe? Assim, lembrar de onde eu vim e por que eu cheguei até aqui, assim. Então, é realmente um ritual, assim, para mim. E a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, né, sobre quão desafiador é isso, né? O ator, ele tem um livro que fala que a arte, o ofício do ator é representar a vida do espírito humano em público e em forma estética. Dar vazão a todas essas emoções que todos nós temos, né? E muitas vezes a gente tem que segurar as nossas próprias emoções para deixar a história daquelas personagens acontecer. Então já teve muitos momentos em que eu estava em dias muito difíceis e eu tive que subir lá e fazer as pessoas rirem. Quer ver? O meu espetáculo anterior, que chamava O Último Capítulo, que eu até fiz aqui em Porto Alegre, a estreia nacional dele foi em maio de 2016, em São Luís do Maranhão, no Teatro Arthur Azevedo, que é lindíssimo também. E a minha avó tinha morrido 3 dias antes. Eu tinha acabado de passar por todo esse... A minha família ficou completamente desestabilizada. Eu tive que resolver todas as coisas práticas, aquelas coisas mesmo de liberação, né? De corpo, não sei o que, nananana. E no dia seguinte embarcar para o Maranhão. Então eu deixei tudo pronto, não fui para velório, para nada, deixei tudo pronto para eles e fui. E 2 dias depois eu tinha que estar no palco
uma comédia, sabe assim? Então é muito louco, mas por outro lado é meio heróico às vezes, porque você fala, caraca, como que eu consegui, né? Esse espetáculo tem dia que eu acabo que eu choro loucamente, assim, na hora dos aplausos, porque eu falo, meu Deus, eu consegui. Quando eu estreiei quando a gente começou a turnê em junho do ano passado em Manaus, eu tinha tido Covid e eu tive Covid durante um filme que eu estava fazendo, que eu era protagonista. Então, era um ritmo muito intenso de trabalho. Eu saí da Covid já para retomar o filme. Não tinha um dia sem eu ter cena, diárias de 12 horas de trabalho. Foi muito intenso. Eu tive pneumonia pós-Covid. Nossa. E tendo que trabalhar, e era uma coisa assim, gravando, segurava a tosse, fazia a cena, cortou. Mas era um nível de tosse, assim, detalhes sórdidos aqui. Eu não conseguia prender o xixi mais. Eu não tinha força no meu corpo mais. Tipo, uma tosse era um jato. Era um negócio desesperador. Então, eu fiquei 2 meses tossindo depois da Covid. E com muita coisa de memória e tal. Cara, a primeira noite no Teatro Amazonas, vocês não estão entendendo o desespero que foi. O desespero, porque assim, o público não percebe, mas assim, dentro de mim era, meu Deus, eu não vou conseguir chegar no final, meu Deus, eu não vou conseguir chegar no final, meu Deus, sabe assim, fazendo peça com bombinha de asma na coxia. E o desafio de uma peça solo, que não tem como tu pedir socorro pro colega. Não tem, tipo, esquecer o texto, ter alguém pra te lembrar. Não. Deixa eu perguntar uma coisa, tu falando agora, eu me identifiquei contigo, tá? Tu é uma atriz talentosíssima, reconhecida, tem um sucesso nacional isso tá posto. Tu te sente ainda um pouco, como é que eu vou te dizer, tem uma certa síndrome de impostor aí, de tu achar de vez em quando que tu não é tão boa assim, de ter uma insegurança, assim, eu sinto isso, frequentemente. Eu falei que era terapia. É verdade, falou que era. Eu adverti. Assim, insegura... eu acho que todo mundo tem isso em algum momento, né? Eu acho que todo mundo tem. Eu assim, acho que até eu tenho porque mais. Eu também. Também acho que tem mais. Não, eu tenho em vários... Assim, essa peça... Ela, até nesse aspecto, ela me faz muito bem. Eu tenho muito orgulho do que eu faço nessa peça. Muito. Mas isso é um problema também, porque às vezes vira uma cobrança de, meu Deus, eu tenho que estar impecável, né? Essa que é a treta. Eu ontem fiz um post no meu Instagram que eu nem imaginei que fosse bombar tanto. A última vez que eu olhei tinha mais de 1000 comentários, que era falando sobre os meus últimos dias. Sobre as crises de ansiedade, sobre ter vindo pra cá morrendo de medo. Eu tô morrendo de medo de ter um piripaque no meio da peça hoje. Que horror, Maria. Juro, mas hoje é o dia que pode dar o piripaque? Hoje... Então hoje é o dia pra estar lá, galera. Isso, pode ser pra uma me dar coisa... uma Vamos lotar força, o São gente. Pedro. Pra ajudar. Segura na mão. Força. Quem sabe faz ao vivo. Esquecer o texto, volta. É isso. Mas eu gosto de falar sobre essas coisas, claro, né? Porque eu acho que a mesma vulnerabilidade que nos expõe nos protege. Porque eu acho que quando você se coloca nesse lugar de, cara, eu sou humana, eu não sou infalível, eu posso sim esquecer um texto, eu posso sim ter um troço. Eu acho que isso conecta a gente de uma forma muito profunda com as pessoas, né? Porque é isso, a gente tá vivendo um mundo de super-homens e mulheres maravilha, que as pessoas não querem admitir que elas têm fragilidade, que elas têm medo, que elas têm insegurança, né? Então, assim, essa peça me faz muito bem. Essa peça fala assim, cara... Eu sou boa de fazer esse negócio. Mas em vários momentos eu me sinto uma fraude. Eu falo assim, será que era... Principalmente quando eu penso em tantos atores e atrizes, amigos meus, extremamente talentosos, extremamente batalhadores, estudados, muito mais do que eu, porque a minha formação é muito mais prática do que teórica. E eu vejo a galera passando um sufoco para pagar uma passagem de ônibus, entendeu? E aí nessas horas isso mexe com a gente, porque a gente fala assim, cara, será que eu mereço esse lugar aqui? Pô, olha essa pessoa aqui passando um maior perrengue, será que eu, sabe? Aí eu acho que junta, assim, a empatia, a compaixão com o outro, acaba virando uma coisa de você se questionar se você realmente merece aquele lugar. Mariana, eu preciso te dizer que com toda essa conexão que tu tens, essa humanidade que tu traz, e que com certeza, como tu dissesse, vai estar em cima do palco hoje, é impossível que o teatro não aconteça ali, porque a gente tem plateia, a gente tem um ator, uma atriz, no teu caso, entregue dentro dessa humanidade e acontece uma troca, e isso é o teatro. Então o que acontecer nesses dias de Porto Alegre vão ser teatro, independente ser certo ou errado
Ai, De muito que momento? obrigada por essas palavras. Hoje e amanhã, às 8 da noite, tá? E domingo, a Mariana mudou o horário do Grenal. A Mariana passou o Grenal para as 20 horas e a peça é às 18, por causa disso. Ótimo. Né? Tu Nem mudou. eu tava sabendo, mas acho que foi uma boa escolha, Então você tem não acha? como ir te Foi. assistir e Foi. tem como assistir o Grenal. Olha aí, Então tá tudo que certo. maravilha. Ingressos no local, também no site do Teatro São Pedro, certo? Mariana, volte sempre. Muito obrigado pelo Muito carinho. obrigado. Vem cá, o povo, é só Porto Alegre que ouve essa rádio? Não, né? Não, Rio Grande do no Sul interior inteiro. também. Então vamos aproveitar para dizer que depois de Porto Alegre, se eu sobreviver, quarta-feira, dia 8 de março, tem Pelotas no Teatro Guarani, que me disseram que é belíssimo Outra coisa também. maravilhosa. E 11 e 12 de março, a gente faz Caxias do Sul no Teatro Murialdo. Espero que fique tudo bem, espero que hoje, isso que eu escrevi no meu Instagram ontem, né? Essa peça costuma ser cura pra muita gente, eu espero que hoje ela seja cura pra mim também e que essa mini temporada no Rio Grande do Sul seja maravilhosa. E vai ter muita Mariana comida boa Xavier. em Pelotas, na Serra, vai ser uma delícia. Antes do ano que vem o nome da peça, hoje, amanhã e depois de amanhã em Porto Alegre, depois tem Pelotas e depois Caxias do Sul. Volte sempre. Muito obrigada, um beijo pra vocês, Obrigado, boa Mari. sexta.